Bom, pessoal, então, continuando, né? Como eu estava falando, então, essa teoria da democracia representativa, procedimental, ela sofre também alguns limites, né? E aí entra na verdade, em crise. Principalmente essa questão por ela ser, né, minimalista e principalmente por ela ter sido incapaz de solucionar o problema dos diversos atores, né, dos grupos sociais no debate público, essa dificuldade de inserção, de inclusão social, principalmente também porque não acabou com o problema da nossa desigualdade social. Então, nesse sentido, a democracia participativa ela surge como um modelo alternativo a esse representativo, buscando principalmente enfatizar a questão da participação como método para enfrentar a exclusão da sociedade, dos debates públicos e de promover a cidadania. E aí os defensores dessa democracia participativa, né, lá nos anos 60, enfim, a gente tem vários, tem os clássicos, né, o Rousseau, Tocqueville, o Stuart Mills, e a partir da década de 60 e 70 há uma certa desmistificação, né, da noção de uma noção que era muito colocada na democracia representativa de que o cidadão ele era apático, né? E que era na verdade incapaz de participar ou era desinteressado de participar dos processos políticos. A própria Carole Pattman, ela vai colocar isso, né? Ela vai ponderar que mesmo que o pressuposto dessa apatia ou da dificuldade seja válido, mas ele pode ser transformado a partir do aprendizado, né, participativo, a partir do aprendizado institucional, a partir do aprendizado dos indivíduos no processo participativo, né? Ou seja, quando os indivíduos eles estão inseridos nos processos participativos, eles adquirem uma lógica de fomentar as discussões políticas, né? Há que se ter aí um impulso de pensar a possibilidade dessa inserção do indivíduo, né, das pessoas na própria participação popular, e a importância disso para a construção da democracia. Então, a Carole Pattman vai chamar a atenção para esse aspecto pedagógico, né, da participação política, que vai ser o elemento-chave para as tomadas de decisão. Então, essa democracia participativa, ela vai justamente ser baseada em cima dessa possibilidade, dessa necessidade da participação popular nos processos de discussão das políticas públicas. Isso vai ser retomado, como a gente viu, pelo Avritzer e pelo Boaventura de Souza Santos naquele texto deles, né, sobre o cânone democrático que a gente discutiu bastante. Que eles chamam a atenção, né, para principalmente a potencial centralizador da discussão sobre democracia no século XX, né, a ampliação da participação, a discussão de que é preciso ampliar a democracia representativa. Eles vão argumentar, né, que a forma da gente compreender a prática da democracia, a gente precisa agregar essas compreensões e examinar cada contexto local de como a democracia substantiva ela pode e deve acontecer. Então, eles vão trazer ali alguns autores, né, que vão considerar a mobilização social, o próprio processo de ação coletiva importantes para a construção democrática e ainda vão valorizar, né, o papel da representação política, mas combinado a isso os mecanismos societários de participação. Ou seja, então, nesse processo a democracia representativa, os teóricos não estão falando e excluindo a democracia representativa, mas eles estão colocando e postulando a necessidade da gente pensar alternativas para a inclusão social, né? Alternativas para inserir pessoas dentro das discussões participativas. Então, o próprio processo de democratização, ele não se fundamenta apenas numa passagem da democracia representativa para uma democracia participativa ou uma democracia direta, mas, ao contrário, é uma transição da democracia política para uma democracia social. A extensão do poder que vem de baixo, né? De baixo para cima, na verdade. É um poder que vem de baixo para dar sustentação àquilo que vai ser definido no campo das instituições. Ou seja, então, o campo a interseção, né, penetração entre sociedade e Estado. Então, essa discussão é a que vai pautar as próprias discussões sobre o desenvolvimento atual da democracia.
né, que não seria essa democracia um modelo novo, mas uma ocupação pela democracia representativa de novos espaços participativos que até então eram dominados somente pelas elites burocráticas, né? Então, a tentativa de democratizar o Estado e assim, consequentemente, democratizar a democracia, conforme colocam Boaventura de Souza Santos, mas também o Norbert Bobbio. Né, o Bobbio também vai chamar atenção para isso, essa democratização da sociedade. Aí tem a gente, né, trabalha com, tem alguns autores que vão reforçando esse argumento da importância e da necessidade da sociedade civil participar das discussões no Estado. O próprio Cohen e Arato, né, eles vão falar dessa necessidade da democratização das estruturas estatais, visando dar acesso à participação dos movimentos sociais no desenho das políticas públicas. E o Cohen e o Arato também, eles vão enfatizar alguns efeitos dos movimentos sociais no sistema político, né? A importância da participação dos movimentos sociais na dinâmica do sistema político. Então, eles colocam o quê? Quais seriam os efeitos? Primeiro, ampliação dos limites da política. Então, a gente tem uma ampliação dos limites, das discussões. A gente pode ter possibilidades de mudanças nas regras e nos procedimentos políticos. A gente pode ter transformação nas formas de participação no próprio interior desses sistemas políticos, né? Nessa relação entre Estado e sociedade, as dinâmicas também elas vão sendo reformuladas e repensadas. Então, a partir da década de 90, a gente tem, né, toda essa discussão, principalmente vai sendo muito central aqui no Brasil. E, por outro lado, também na década de 90, a gente tem também uma outra questão que vai aparecer muito fortemente, que é um conceito da deliberação, né? Aí a gente tem o Dreiser, que ali num texto dele dos anos 2000, que vai trazer esse conceito, né? Tentando argumentar um pouco com a própria democracia deliberativa colocada pelo Habermas, trazendo, na verdade, a democracia deliberativa ela é contraponto à democracia representativa e minimalista, mas ela está mais ou menos dentro das mesmas visões da democracia participativa, porque apresenta, né, pressupostos muito parecidos com a necessidade de transformação dos indivíduos em cidadãos cívicos e também com a necessidade resgata essa questão do pluralismo cultural, do pluralismo social e da necessidade de trazer e reconhecer essas diferenças, essas demandas no âmbito do Estado. O próprio, né, segundo Habermas, reconhecer esse pluralismo cultural, esse pluralismo social, bem como esses conflitos dos interesses que vão acontecer, mas que vão estimular a redefinição da própria democracia, a discussão sobre os espaços públicos, as esferas públicas e, principalmente, o que Habermas trabalha muito a questão da ação comunicativa, mostrar esses procedimentos comunicativos, né? E aí isso se daria nessa interação discursiva entre os diferentes atores, né, da sociedade, tanto os cidadãos, mas também os representantes, representantes do Estado, para fazer esse diálogo e esse debate, né? O que ele chama dessa interação discursiva, que vai ser essencial para formular as decisões políticas e além de dar essa possibilidade desse diálogo, né, que essas pessoas contribuam na formulação das políticas públicas, há também um reconhecimento por direitos, né, o reconhecimento das liberdades, o reconhecimento das reivindicações. Então, tudo isso vai sendo possibilitado a partir dessa ideia da democracia deliberativa, onde conceitos chaves como esfera pública e sociedade civil vão ser muito fortes, aí, principalmente na perspectiva do Habermas, né, a importância da sociedade civil e a importância da esfera pública, que vai ser nesse espaço, né, que vai ser o espaço discursivo de interação entre sociedade e Estado. Então, a inserção desses atores da sociedade civil nessa esfera pública representa uma aproximação com o que o Habermas chama de mundo da vida, ou seja, aquilo que acontece no nosso cotidiano. Então, essa seria o locus aí de interação entre as pessoas, né, entre o que acontece no mundo da vida, no nosso cotidiano, e aquilo que acontece dentro do Estado. Enfim, mas aí há algumas questões que o Habermas vai pontuar, né? O próprio crescimento de uma discussão muito focada na questão do sistema econômico e do sistema político. Então, isso também acaba... E a própria questão discursiva acaba assumindo ou a participação, vamos dizer assim, acaba assumindo uma posição secundária frente aos desafios colocados e impostos por uma discussão muito mais ligadas ao sistema político e econômico relacionado à questão da globalização. Então,
os processos que ele chama de os processos de interação discursiva, eles acabam assumindo essa posição secundária e vão sendo colonizados pelos meios de controle do sistema, o dinheiro, o mercado, a burocracia. Então isso tudo vai um pouco fazendo com que a participação, essa interação discursiva, ela diminua na prática, né? E aí, paralelamente a essas questões colocadas pelo Habermas, a gente também, dentro dessa discussão da deliberação, né, dos limites e possibilidades da deliberação, aparece um problema que vai ser levantado pelo John Rawls, que é principalmente com relação aos padrões desiguais de distribuição de recursos, aquilo que a gente falava, né? Mesmo que a gente insira essas pessoas, mas quem é que são as pessoas que vão ser legítimas, né, ou que têm realmente discurso e potenciais para estar participando dessa esfera pública? Então, o John Rawls vai levantar essas questões, né, essas disputas, e colocando que principalmente os direitos fundamentais, eles não vão ser suficientes para que cada cidadão defenda-se na esfera pública, já que eles vão estar em condições, né, especialmente econômicas, mas também em condições sociais, culturais, desiguais de participar desse processo deliberativo e, portanto, de produzir decisão pública. Então é importante essa chamada aí do Rawls, justamente porque ele vai argumentar em torno de uma discussão que ele faz muito, que é a questão da justiça. Ou seja, como é que a democracia poderia produzir condições igualitárias de oportunidades ou de justiça social. Então essa é a reflexão do Rawls, que vai perpassar toda uma discussão da democracia. E aí ele fala que para pensar justiça social é necessário a gente observar duas coisas principais, duas reivindicações principais: a redistribuição e o reconhecimento. E aí isso ele está chamando a atenção para as discussões que a Nancy Fraser faz, né, sobre redistribuição e reconhecimento, para que haja realmente inclusão política de grupos subrepresentados nos processos democráticos. Especialmente quando a gente está lidando com grupos que são, né, historicamente excluídos ou são minoria e estão sujeitos a desigualdades estruturais. Então há essa necessidade da gente chamar a atenção para esses tipos de reivindicação, né, a redistribuição e o reconhecimento, né? Isso vai ser muito importante na discussão dos processos de construção de processo de construção da nossa democracia. E aí as demandas por reconhecimento e redistribuição, né, elas vão ser fundamentais, estão na pauta do dia e vão o tempo inteiro sendo recolocadas pelos movimentos sociais, né, que inclusive vão colocar em xeque a própria discussão sobre a representação, né, nos processos eleitorais. Eles vão buscar uma pluralização, esses movimentos vão buscar uma pluralização dessa representação, porque, segundo esses grupos, a representação eleitoral não dá conta de abarcar e incluir todas as dimensões, né, todas as identidades que estão presentes, né, nos contextos das sociedades modernas, dos estados democráticos. Então essa vai ser uma discussão também bastante importante, né, que os autores vão trazer. E aí a gente também vai chamar a atenção, né, e finalizando essa questão da democracia participativa, das três teorias da democracia, a gente chega numa conclusão, né, que a gente entende que a importância da democracia representativa, mas que é necessário que se criem outras esferas e demandas, né, na expectativa dessa inclusão social, para que as pessoas consigam inserir suas pautas, né? E essas esferas, elas têm que estar relacionadas com causas coletivas, né? Elas têm que estar relacionadas com pessoas que estejam envolvidas nas discussões baseadas o que é discutido na sociedade. E aí a gente parte, então, para o terceiro nosso ponto, que é a discussão sobre democracia representativa casada com a democracia participativa, que é o caso do Brasil, a partir de uma discussão sobre os espaços, né, democráticos participativos que foram criados aqui no Brasil nos anos 90 e anos 2000. Então a gente mostra, né, que tem um consenso aí, a gente já viu que tem um consenso que só o sistema representativo não dá conta de aprofundar a democracia.